Livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 20 a 22. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? 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 Amém. Veja bem, a vida cristã é uma trajetória. Não é um ponto somente na tua vida, é uma trajetória. Hoje de manhã eu estava até meditando, coloquei até no grupo lá, porque a pessoa entra na igreja, né? A pessoa entra na igreja, vai num culto, né? Assiste umas mensagens, batiza e fala assim: pronto, já sou cristão. Aí ele entende que tem muito mais que isso. Aí ele entende que tem que dizimar, ele tem que ter ministério, ele tem que buscar o Espírito Santo. Aí ele acontece aqui na vida dele, né? Vem o Espírito Santo, batiza ele, ele fala: pronto, acabou minha vida cristã, alcancei. Mas ele entende que tem as dificuldades, que a vida dele vai pegar um perrengue desgramado, que o inimigo vai se levantar contra ele, e vai acontecer coisas para transformar ele por dentro. Deus vai revirar a vida dele por dentro e vai tirar o ruim. Aí ele passa por essa etapa e fala assim: rapaz, agora acabou. Não. Aí ele entende que tem uma missão de vida, que Deus vai usar ele para grandes planos, grandes conquistas. E assim vai. Então a vida cristã é uma trajetória. As pessoas acham: pronto, pastor, já estou pronto, já fiz a casa de formação cristã, eu frequento o culto, pronto, já vou ser salvo. E não é assim, é uma trajetória. Eu estava ouvindo João Pereira, ele falou assim: veja bem, qual é a missão do alpinista? É chegar ao topo da montanha? Aí todo mundo fala: sim. Então se você pegar um alpinista, colocar no helicóptero e levar lá para cima, você acha que ele vai ficar satisfeito? Não. A missão do alpinista não é chegar no topo da montanha dessa forma, mas é a trajetória de vencer a montanha, não é verdade? Estão entendendo? Se você pegar o alpinista e colocar no helicóptero, levar no cima da montanha, não valeu. Ele não vai ficar satisfeito. É a mesma coisa se a pessoa for disputar uma corrida de bicicleta. Se você pegar esse cara, colocar dentro de um carro e levar na reta final, e o cara descer e atravessar, você acha que ele venceu? Não venceu. É a trajetória que diz se ele venceu. É viver o caminho que diz que ele venceu. Então, existe uma trajetória a se traçar. Amém? Fala para a pessoa do lado aí. Abre um sorriso assim, ó. Existe uma trajetória a se traçar. Amém? Veja bem, esse texto que eu li é da história de Jacó. Mas eu queria começar do começo, para entender o que é isso. Porque na trajetória cristã existe um primeiro ponto chamado a promessa. Muitas coisas na nossa vida começam com uma promessa. Deus promete alguma coisa. Jacó e Esaú, quando estavam na barriga da sua mãe Rebeca, disse que ficavam pulando demais, que estavam remexendo demais. E ela foi consultar a Deus para saber por que aqueles meninos mexiam demais. Interessante, olha a resposta de Deus para Rebeca sobre as crianças: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separam. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Veja bem, são promessas. Deus sai liberando promessas. Ele está falando primeiro assim: olha, dentro da sua barriga existem 2 povos, 2 nações. Então entenda que eu estou prometendo que os 2 filhos vão vingar-se, e cada um vai virar uma nação. Promessa do Senhor. Ele falou assim que os 2 povos se separarão, serão contrários os 2 povos. Ele fala que um deles será mais forte do que o outro. Nitidamente você verá a força de um comparando com a de outro. Mas ele termina falando assim: mas o mais velho servirá ao mais novo. A última promessa sobre a vida de Jacó. E quando as crianças nascem, de fato,
estão diferentes. Uma parece um tapete de pelo, como é dito na palavra, é peludo. Em algumas traduções você entende que não era somente peludo, mas ele tinha uma fisionomia animalesca, era forte, diferente de uma criança normal. Então já se cumpria uma palavra de Deus falando que de fato eles eram diferentes, e um era nitidamente muito mais forte do que o outro. Tão forte que Esaú vira um caçador habilidoso. Jacó fica em casa, gosta de lavar as panelas. Mas Esaú era nitidamente muito mais forte do que Jacó. E é interessante essas promessas de Deus, eu estava pensando sobre isso, porque, veja bem, a promessa estava sobre Jacó. Não era muito mais fácil Deus ter virado os dois crianças da barriga e ter nascido primeiro Jacó? Né? Eu fiquei pensando, Deus assim, por que não descomplica tudo? Precisa acontecer todas essas coisas, não era mais fácil ter virado na barriga dele e Jacó ter nascido primeiro e evitaria um monte de problema na vida de Jacó? Mas aí que começa a entender o que é valor de promessa. E quando existe uma promessa na nossa vida, a primeira coisa que vai surgir é dificuldades. E se existe algo que você vai viver nessa vida, Deus vai gerar dentro de você, amém? Mas você precisa ser diferente. Então, primeira coisa, o mundo vai se virar contra você. Então, veja bem, o começo de vida dele já começa com uma pessoa que é muito mais forte que ele. Sabe, é difícil, imagina você tem que concorrer com alguém que é mais forte, nitidamente, é melhor do que você, e sabe caçar, sabe fazer outras coisas. Então a promessa de Deus sobre ele se cumpre de fato. Duas nações nasceram do ventre, alguém mais forte que Jacó nasce. Mas a palavra diz que o mais novo governaria sobre o mais fraco. Isso se chama regência. Mais para frente eu vou falar sobre isso. O mais novo reinaria sobre o mais fraco. O nome disso se chama regência. Existia algo sobre a vida dele. E o principal disso se chama promessa, amém? É quando Deus prometeu que alguma coisa iria acontecer sobre a vida de alguém. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão hoje à noite, ou todo mundo, tem promessa. E tudo na vida cristã começa com uma promessa. Deus fala alguma coisa que vai acontecer. Deus promete coisas na nossa vida. Você tem promessa, amém? Existe promessa na sua vida que não se cumpriu? Amém? Então eu queria dizer que Deus vai cumprir, amém? Mas tudo começa com uma promessa. Promessa. Mas só que depois da promessa você vai entender que não existe somente a promessa, existe a bênção da promessa, o cumprimento da promessa, que ela se cumpre depois na vida da pessoa. E somente pode acontecer alguma coisa na nossa vida, de fato, se a bênção se estabelecer sobre nós. É quando Deus vem e nos unge para aquilo. Deus libera sobre nós. Se existir a promessa e você tentar ser aquilo que foi prometido sem a bênção, você está errado, você não pode viver isso. Ano passado eu estava assistindo televisão não, estava assistindo no YouTube, e o pastor Silas Malafaia chamou um pastor muito conhecido. Ele falou assim para o rapaz: você está dando curso de liderança para pastores? Ele falou assim: eu estou dando curso de liderança para pastores. Ele falou assim: quem te ungiu para isso? Ele falou assim: como assim alguém me ungiu? Quem te ungiu para ministrar sobre pastores? Ele falou assim: ninguém. Então devolva tudo o que você arrecadou, porque você não tem esse dom. É Deus que te dá o dom. Você não pode ministrar para pastores se você não foi chamado para aquilo. Não é somente querer, não é somente falar, não é somente ministrar. Se Deus não te ungiu, você tem que esperar a coisa acontecer. O dom vem de Deus. E nós cremos que somente assim pode acontecer. Então existe promessa e existe a bênção, a regência. E é interessante que depois da regência existe o posicionamento, quando você recebe aquilo para a sua vida. O interessante é quanto a pessoa valoriza aquilo que recebeu do Senhor. Todo mundo conhece o episódio de Jacó e Esaú. Esaú chega morrendo de fome.
Jacó estava fazendo a sua sopinha de lentilha. E Jacó falou assim: olha, se quiser eu negocio aí a seu direito de filho mais velho por minha sopinha, né? E interessante que Esaú despreza o direito de ser filho mais velho por causa de uma sopa. Desprezou, a palavra bíblica desprezou o direito de ser o filho mais velho por causa da sopa de lentilhas, do caldo lá dele. Tempos mais tarde, anos depois, existe o episódio do fim da vida de seu pai Isaac. Isaac falou assim: olha, eu vou abençoar agora, vou liberar uma bênção. A promessa agora vai acontecer. Eu vou abençoar Esaú. Só preciso abençoar Esaú e acabou. Está feito. Mas todo mundo sabe a história, que como Jacó ludibriou tudo aquilo. Como Jacó ludibriou Esaú e conseguiu receber a bênção. Porque é duas coisas distintas que existiam naquele tempo. Existe até hoje. O direito de ser o filho mais velho, que ele desprezou. E existe também a bênção que existia sobre Isaac. Uma coisa é o direito de ser o filho mais velho que desprezou. Mas a bênção Esaú queria. A bênção Esaú queria. A bênção é o fator espiritual. Ele falou assim: essa eu queria. Ser o filho mais velho, até que eu não importo muito. Mas a bênção, a oração de transferência do que existia sobre a vida de Isaac, para mim, essa eu queria. Era a transferência, era o direito. Muito mais precioso para ele do que o dinheiro, o recurso. Uma imposição de mãos de Isaac sobre ele saberia que o destino dele era liberado. É a bênção. Primeiro existe a promessa, ele governaria. Depois existe a bênção. Ele falou assim: eu queria a bênção. O direito de filho mais velho, estou nem preocupado, mas, cara, a bênção, a liberação de Deus sobre uma vida. No livro de Hebreus, Paulo fala assim que Esaú foi profano no que ele fez. Porque como uma pessoa que perdeu o seu direito de filho mais velho, agora quer a bênção. Somente aquele que é filho, amém, pode receber uma bênção. Somente aquele que é conectado a Deus pode receber a bênção, amém. Somente aquele que serve ao Senhor vai receber a bênção. E não pode uma pessoa que não serve ao Senhor receber uma bênção, amém. Se você serve ao Senhor, a palavra está dizendo, a bênção é para você. Não é para a pessoa que não serve ao Senhor, que acha que vai vir num culto de repente, vai estender a mão e vai receber. Ele falou assim: não é isso. E essas pessoas, ele falou assim: esse é um profano. Ele está achando que a vida é assim. É o direito de ser o filho mais velho. É o direito de servir ao Senhor. E lhe dar o contato, a honra de receber a bênção de Deus, amém. A bênção é para o filho. É para aquele que crê. É para aquele que vive a promessa. E quem dá a bênção? Porque hoje em dia se acha que qualquer pessoa pode dar uma bênção, né? Ah, pastor, eu vou lá, tal pessoa e dá uma bênção. Servir ao Senhor, andar com o Senhor, receber uma unção do Senhor, lhe dá algo que ninguém vê, mas está na sua vida. Às vezes as pessoas: pastor, eu canto ao Senhor faz tantos anos. Eu queria dizer, existe uma bênção sobre a sua vida, amém. Às vezes: pastor, a pessoa fica na porta da igreja. Eu queria dizer que existe uma bênção sobre a sua vida. Andar com o Senhor, fazer a vontade, libera algo sobre nós que ninguém pode tomar. Andar com o Senhor, servir, fazer a vontade dEle, libera algo sobre as nossas vidas que podemos dar para outras pessoas.
os nossos filhos, que eles vão receber toda a nossa herança espiritual. Então você vê na história, Abraão transferiu a sua bênção, aquilo que existia na vida dele, para o seu filho Isaac. E agora Isaac dava para os seus filhos. E é interessante que quando você chega na etapa de Jacó, e existe os 12 filhos, sobre cada um ele libera um destino. Porque a bênção é o teu destino. Sobre cada filho, se você pegar o livro de Gênesis, o penúltimo capítulo, você vai ler Jacó falando o que vai acontecer com cada filho de acordo com a sua bênção. E muita gente talvez nunca soube porque existe a tribo do leão de Judá. Porque ele fala o seguinte: Simeão é o filho mais velho, herdaria toda a bênção de Jacó. Mas ele fala assim: Simeão, porque deitou na minha cama, perdeu a bênção. E ele continua. Simeão não, é Rúben. Rúben é que deitou com a mulher de Jacó. Simeão e Levi, porque vocês mataram pessoas, vocês perderam a minha bênção. Mas Judá, porque foi fiel, porque andou comigo, porque foi fiel ao Senhor, ele vai herdar toda a herança. Todas as bênçãos destinadas daqui para diante vai vir sobre a tribo de Judá. Amém? É quando entende que existe algo sobre a sua vida, fato, e alguém vai poder herdar todo o seu histórico de Deus. E se de fato alguém vem e coloca a mão sobre a sua cabeça e fala que Deus está te liberando, e de fato esse cara é um representante de Deus legítimo, de fato alguma coisa está acontecendo sobre a sua vida, Deus está liberando. Ah, é dom de cura? Que seja dom de cura. É dom de louvor? Que seja dom de louvor. É dom de teatro? Que seja dom de teatro. Existe sobre a pessoa um dom, algo que vem. Assim nós entendemos que quando Jesus veio, ele liberou sobre a igreja uma coisa que ninguém poderia liberar. Foi pela imposição de mãos de Jesus que nós estamos aqui hoje. Tudo começou nele, gente. A raiz é ele que começou. Tudo começou em Jesus, uma imposição de mão. Então, veja bem. Tem tantas explicações agora, né? Tudo começou então, você tem uma promessa, amém? E a promessa se torna uma bênção. Quando a bênção é liberada, é porque vai acontecer sim, de fato, Deus concordou com aquilo, já liberou sobre a sua vida, que Ele vai te abençoar e vai te guiar sobre a sua vida. O que falta depois disso, se chama de posicionamento, é quando você assume a posição de viver aquilo. Jacó recebeu uma bênção. Ele cresceria, governaria. Mas às vezes o nosso posicionamento é o que nos impede, porque às vezes nós achamos que é somente isso. Eu não preciso fazer nada para Deus, eu não preciso seguir ao Senhor. Deus falou que vai fazer, Ele vai cumprir sobre a minha vida. Aí que existe o posicionamento. E essa palavra de Jacó, que ele diz: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloco de coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O nome disso é posicionamento. Quando você ultrapassa as palavras que vai servir ao Senhor, ou que acha que é somente ir para um culto e vai receber uma bênção de Deus, mas quando você entende que de fato Deus te chamou para uma obra, que Deus te chamou para fazer a mudança nessa terra, existe algo de fato que Deus está falando, e aquela promessa que Deus falou para a sua vida era uma verdade. Há muitos anos atrás, lembrei que eu li para a cara do Samuel agora, estavam voltando do casamento do Nai e da Rayana, né? Quando nós voltávamos do carro, estava eu, Eliane, Dani e Samuel, e o Espírito veio dentro do carro.
Eu falei, Samuel, eu falei, gente, a gente vai ter que orar, porque acabou de chegar aqui o Espírito Santo. A gente foi para o apartamento de Samuel. Naquela noite, Deus falou. Ele falou assim, e viria uma multidão, você lembra, Samuel? Nos ouvidos do pastor Samuel, ele falou assim, gente, vai vir muita gente. E vai curar. Vai ter milagres. Eu vejo pessoas com câncer sendo curados, amém? Dá para glorificar o Senhor? E Deus vai fazer algo novo sobre as nossas vidas. Mas no momento que isso era uma promessa. E depois virou já bênção. Mas o que Deus espera muitas vezes de nós é essa vontade de viver, porque Deus fala uma coisa tão incrível para a sua vida e você fala assim, amém, Senhor, muito obrigado. Amém? E quando Deus esperava você tivesse uma atitude de Jacó, sim, eu quero viver isso, amém? Sim, eu quero viver isso. Se existe um Deus que existe aí nos céus, que eu não consigo ver e nem entender, se cumprir isso, está falando para a minha vida agora, certamente eu vou fazer um voto para ti. De tudo eu vou te dar o dízimo, amém? E às vezes a gente talvez não entenda que existe um Deus de fato nos céus, ou é estranho isso. Um Deus que realmente existe, porque a maior parte de nós passa uma vida esperando a tal promessa se cumprir, não é verdade? Não é verdade? E sexta-feira estava Neis e o Mar lá em casa, e Adriana e Hugo, e a gente estava falando daquilo que se cumpriu. Gente do céu, eu estou aqui na minha casa que se cumpriu. E a Drica falou assim, olha, eu estou aqui com minha bênção também, se cumpriu. E o Ney falou assim, cara, também, se cumpriu. Incrível, sabe, às vezes a gente passa tanto tempo esperando uma coisa, eu acho que eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, que chega uma hora que parece que não vai se cumprir de tanto tempo que espera, não é verdade? Mas de repente chega um dia e você fala assim, cara, não é que se cumpriu? Não é que se cumpriu? Quinta-feira eu contei uma coisa que aconteceu comigo, eu saí daqui, eu falei, amor, eu não posso contar a história toda, mas eu falei, amor do céu, o advogado falou que vai me restituir os 5 últimos anos da minha vida. Eu falei, amor, você se lembra o que aconteceu há 5 anos atrás? Meu Deus do céu, se cumpriu. Amém. Eu falei, amor, você se lembra exatamente o que aconteceu há 5 anos atrás? Ela falou assim, eu sei o que aconteceu há 5 anos atrás. E ele falou, eu vou te restituir os 5 últimos anos da tua vida. Eu falei, meu Deus, se cumpriu. Mas por que se cumpriu? Isso eu queria que você entendesse. E, vou pegar uma cadeira aqui. Tem que contar a história da cadeira. O que deve acontecer na sua vida não está a ver com você, mas tem a ver com a posição da tua vida. Mas tem a ver com a tua posição. Pastor, no dia que eu assumi o meu ministério, parece que a minha vida piorou. E de fato não tem a ver com você. A luta do mal não é contra você, é contra a sua posição. Quando Jacó recebe a bênção e você recebeu a tua bênção, e de repente você tinha que fazer, o que você faz? Você assume a sua posição. E a tua posição lhe traz não somente a bênção, o cumprimento da tua bênção, o que vai acontecer com a tua bênção, mas traz todo o inferno contigo, porque ele quer tirar a sua posição. A luta do diabo não é contra você, mas contra a sua posição. Mas se você sai da posição, e você fala, pastor, é tão bom, que aliviou agora. Eu quando comecei a dizimar, pastor, o diabo se levantou e agora eu parei de dizimar, não
tem mais desafio nenhum. É porque quando você assume a posição, você assume cumprimento, você tem um voto com Deus, você assume a posição. O diabo, a grande missão do diabo não é te destruir, é tirar você da posição, tirar você do teu caminho. Porque o grande problema do diabo não é você, é que você se torne aquilo que Deus planejou para a sua vida. Ei, Jesus, amém? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, mas vê a sua obra pronta, vê que você vai se tornar, e vê o cumprimento da promessa. E quando o diabo olha para você e fala assim: eu não vou deixar ele se tornar essa pessoa. A grande obra do diabo é tirar você da sua função, da sua regência. E é interessante porque quando você assume a sua regência, todo o mal se levanta. Misericórdia, Senhor. Mas quando você sai, o problema acaba. Jacó assumiu a sua regência. O diabo se levantou tecnicamente contra ele já. Esaú virou cão contra ele e queria matar. Então ele senta na sua regência e assume. Ele falou assim: pastor, o que significa regência? Regência quer dizer governo, autoridade, posição. Ao mesmo tempo, regência significa ser guiado, ser conduzido, orientado. É como fosse uma palavra que se tivesse um duplo significado, falando assim: olha, é alguém que é guiado para liderar, é alguém que é conduzido para governar, é alguém que recebeu uma orientação do Espírito Santo para liderar vidas, amém? E quando nós entramos na nossa regência, no nosso chamado, o mal se levanta. Então não basta somente a promessa, a bênção, porque a bênção está dizendo, vai se cumprir. Mas se você não assume o seu posicionamento, a bênção não vai se cumprir, porque a bênção não é para você, a bênção é para a regência. A bênção é da regência. A bênção é da posição. E o pior, se você abandona a sua posição, outra pessoa pode sentar naquele lugar e receber tudo aquilo que foi destinado. Misericórdia, Senhor. Porque cada um de nós tem uma posição, amém? Aceitar a regência é aceitar ser conduzido por Deus. Porque é tão difícil entender isso muitas vezes, mas parece que quando Deus abençoa, parece que a coisa vai piorar de fato. E vai piorar de fato, porque o mal se levanta contra você. Pastor, eu só queria ministrar ao Senhor. Parece que o mundo se vira contra você para te tirar daquilo. Porque quando a bênção vem sobre você, a autoridade vem sobre você, você foi chamado para aquilo, foi Deus que te chamou para fazer isso. Ninguém poderia tecnicamente tirar o teu lugar, mas você abandona a sua posição para viver a vida, viver o mundo. Você perde todas as bênçãos que foi dita, porque está aqui, na tua posição. Duas pessoas enfermas. Imagina duas pessoas enfermas, mas uma tem uma posição do Senhor. Para a primeira, é uma afronta de Satanás aquilo, e pode ser uma enfermidade a se tirar. Para aquele que serve ao Senhor, é uma provação. Por isso que é tão diferente. Para o primeiro, é expulsar, porque o diabo está tomando conta. Na segunda, o diabo não tem autoridade sobre aquela vida, aquilo é provação do Senhor. É uma força que veio para te provar, porque é Deus agindo sobre a sua vida, amém? Um exemplo que
vejo nitidamente é dízimo. A pessoa recebe promessas, recebe a bênção, mas não se posiciona, não se torna fiel, não tem um compromisso. Ou seja, ele não senta na sua posição. Mas quando sentam, a bênção é liberada de fato sobre a vida da pessoa. E qual o papel do diabo? Que você nunca sente nessa cadeira. E orar a tua vida ao máximo, para você chegar à conclusão que o dízimo é uma coisa ruim na tua vida. Ah, pastor, esse negócio não presta não. Dízimo é só problema. Eu tinha problema antes, agora o dízimo eu dou o mesmo problema. Dízimo é fidelidade, é compromisso, amém? É quando você crê nisso. Davi, no dia que assumiu como rei, estava contando isso quinta-feira. Davi, no dia que assumiu como rei, os filisteus se levantaram contra ele. Falou assim: nós vamos invadir e vamos matar Davi. Mas é estranho porque ele morava no meio dos filisteus. Davi era amigo dos filisteus. No dia que ele assumiu o reinado, os filisteus queriam matar ele porque ele assumiu a sua posição. No dia que você assume a sua posição, até aqueles que você acha amigo vão se virar contra você. Porque você se tornou inimigo. Você precisa ser abatido, você precisa ser derrotado. Porque o seu grande problema não é você ir numa igreja, o grande problema do inferno não é você estar aqui. O grande problema é quando você assume a sua posição. O diabo não tem nenhuma preocupação com você, se você veio para uma igreja, se não vai. Mas no dia que você assume a tua posição, aí é um problema para o inferno. Por isso que ele quer te matar. Mas no dia que você está quieto, não tem problema para você. Salomão teve o filho Roboão, mas Salomão foi infiel. E a Bíblia diz que Deus chamou Jeroboão e disse: Jeroboão, eu vou te dar tudo o que foi prometido para Salomão. Salomão caiu. Jeroboão conquistou alguma coisa na vida? Não. É porque a cadeira ficou desocupada. Entende isso? Deus falou assim: olha, você sai do seu lugar. Salomão teve que sair da cadeira. Saiu. Jeroboão senta na cadeira. Ele fala assim: todas as promessas agora é sua. Entende isso? Pastor, por que não cumpre a minha promessa? É porque você não sentou na tua posição. Não assumiu a tua posição. Recebeu a promessa. Amém, aleluia. Recebeu a bênção. Amém. Mas falta o posicionamento. Assumir quem é de verdade. É dizer como o Jacó falou: certamente eu tenho um voto contigo. Quando Moisés volta para o Egito e fala assim: olha, eu queria levar o nosso povo para adorar no deserto. Veja bem, o que Moisés propôs para Faraó não era levar o povo embora. Ele falou assim: eu queria pegar o nosso povo e adorar lá no deserto. O que era isso? Eu queria levar o povo ao posicionamento dele de povo adorador do Senhor. Aqui não dá. A gente não adora no Egito. Eu quero adorar no deserto. Qual foi a palavra de Faraó? Aumente o trabalho deles. Eles esquecerão dessa história de adoração. Toda vez que você se levantar para assumir a tua posição de adorador do Senhor, qual a arma do inimigo? É só aumentar o trabalho dele. Ele vai esquecer esse negócio de adorar. Dá uma hora extra, dá um trabalho extra, dá uma palestra para ele participar. É só isso. Ele vai esquecer essa história de adoração. Porque ele sabe que no dia que a adoração se estabelece na vida de uma pessoa, a posição dele é estabelecida, amém? Se a bênção é estabelecida, as promessas vão se cumprir de fato e ele viverá aquilo que Deus prometeu. Então ele fala: só aumentar o trabalho dele, resolve o problema, não precisa nem brigar.
A Bíblia diz que Esaú foi profano. Como ele troca um direito da vida dele por um prato de lentilhas. Como você troca um culto ao Senhor para assistir televisão. Como você troca o direito de dizimar para comprar alguma coisa para você. Ele falou assim: vocês estão sendo profanos, não faz isso contigo. Existe algo muito grande sobre a sua vida, amém? Existe uma bênção enorme sobre você. Ele falou assim: como vocês trocam aquilo que Deus quer fazer com vocês por algo tão pequenininho? Não pode. Pastor, mas é o meu trabalho. Já pensou que você pode multiplicar a sua renda em 10 vezes? Porque aquilo que Deus promete é isso, a multiplicação. Mas pastor, eu quero hoje. Quinta-feira eu pregava sobre isso. Quando Jacó vai trabalhar para Labão, Labão prospera, fica rico. De um pequeno rebanhinho vira um grande rebanho. Labão fala para Jacó: eu sei que eu prosperei por sua causa. Foi você que me fez prosperar. Aí Labão falou o seguinte: veja bem, eu te dou um salário agora. Ele passou 14 anos sem ter salário. Ele falou assim: eu te dou um salário, trabalha para mim. E ele falou o seguinte: eu não quero salário, eu quero ovelha. Eu quero ovelha. Se quiser trabalhar, eu não quero dinheiro. Eu quero ovelha. Ovelha é a multiplicação. Deus falou o seguinte: eu multiplico as tuas ovelhas. Ele falou assim: eu não quero dinheiro, eu não quero fruto, eu quero a origem de tudo. Se a bênção de Deus está estabelecida sobre mim, eu quero a fonte. Me dá ovelhas. É interessante a história porque diz que aí ele faz um acordo com Labão. Labão fala o seguinte: faz o seguinte, as ovelhas listradas que nascer vai ser sua. Só nasce ovelha listrada. Aí ele fala assim: não, eu errei. Faz o seguinte, somente as ovelhas salpicadas é sua, Jacó. Só nasce ovelha salpicada. Não, errei, desculpa, Jacó. Foi o seguinte, somente as ovelhas pretas é sua. Só nasce ovelha preta. Porque existia uma bênção sobre Jacó, amém? A bênção estava estabelecida sobre ele. E ele sabia que não era o trabalho dele, mas sim o Deus que ele servia, que fazia toda a diferença. Às vezes você está aqui hoje à noite, presta atenção em mim, deixa as crianças. Às vezes você está passando um momento tão difícil da sua vida. Aí você fala assim: Deus não abençoa ninguém. Cadê o voto? Existe uma grande quantidade de pessoas que acha que é o esforço da tua mão que resolve a tua vida. Mas a Bíblia é fiel quando diz que nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor, amém? Você pode trabalhar o que for, meu irmão, pode fazer o que for. Se não é Deus que vigia a tua casa, você está perdido. Se não é Deus que dá o resultado do seu trabalho, você está perdido. Ele está falando o seguinte: creia em mim, faça uma confiança, faça um voto, e eu vou te mostrar como a bênção se estabelece sobre a sua vida. Deus multiplica. Jacó fez um voto, mais do que palavras. Existe esse tal Deus que anda com pessoas, que faz maravilhas. Eu te faço um voto, Senhor, agora: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Posicionamento tem a ver com compromisso. Aceitar ser aquilo que Deus te chamou para fazer. E ao mesmo tempo, aceitar todos os desafios que vêm com aquilo. Tempo atrás eu estava conversando com um rapaz que foi chamado para ser gerente. Ele falou assim: Moisés, interessante, eu fui chamado para ser gerente. Minha vida piorou, porque ser gerente é difícil. Você tem 10 vezes mais obrigação que todo mundo. Você tem que ficar depois do expediente,
você tem que trabalhar muito mais que com as pessoas, e gerente é de fato. Eu falei, de fato, ser gerente não é fácil. Gerente não tem horário para sair. Gerente é obrigação, é trabalho. Toda a responsabilidade fica em cima do gerente, da diretoria. E ele falou assim, eu desisti. Saí, voltei a ser funcionário de novo. E ele falou assim, mas é estranho porque ninguém me respeita mais. Ninguém liga para mim. Antigamente as pessoas iam conversar comigo, ninguém me abraça mais, ninguém me trata mais. Eu falei assim, é porque é a tua posição que faz a diferença. Agora você não é mais o gerente, voltou àquela posição anterior. Ninguém vai te homenagear porque você fez isso. Você não espera ter honrarias de gerente, agora você virou funcionário de novo. Não vai esperar que as pessoas vão te respeitar como antes, porque você voltou a ser funcionário. Tudo aquilo tinha a ver com a sua posição. É a mesma coisa. Se você senta na cadeira de gerente, vem o desafio, vem as lutas, mas vem a honra, amém? Vem a autoridade, vem o respeito. Mas pelo desafio as pessoas abandonam a posição. Pela dificuldade de ser, as pessoas rejeitam a posição. Mas eles não entendem que a bênção está na posição. Quatorze anos depois, olha o que acontece com Jacó. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Mas agora possuo 2 caravanas. Agora eu possuo 2 caravanas. Ele foi somente com um cajado, mas a bênção estava sobre ele. E agora ele volta com 2 caravanas. É uma pergunta que eu faço muitas vezes quando vejo um herói bíblico, e se ele não tivesse aceitado viver isso? O que tinha acontecido com Jacó? Se ele tivesse falado, não vou viver nada que Deus está planejando para a minha vida, eu vou ficar na casa do meu pai. Eu não vou aceitar brigar por nada. Nada disso teria acontecido. Gênesis 35 diz o seguinte: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Amém? Aceitar a bênção, aceitar a trajetória, se posicionar, é para isso que vai acontecer. Você vai chegar um dia e vai falar assim: obrigado, Senhor. O Senhor foi presente na minha história toda, de fato. O Senhor me levou, me trouxe de volta. De fato, o Senhor é fiel e cumpriu as suas promessas sobre a minha vida. Mas você tem que aceitar a tua posição. E a bênção já foi estabelecida. Muitos que estão aqui já foi estabelecida a bênção. Mas saiu da posição. E a promessa se cumpre na posição. Repetir para fixar, né? A bênção está na posição. Na sua regência. Quando você entende que ela vai se cumprir, de fato vai se cumprir, você caminha para ela, amém? Nós, como comunidade, estamos à beira de viver uma mudança muito grande. Aquilo que vai
parecia muito distante, está muito perto agora, há poucos dias, é de fato uma coisa extraordinária. E o que espera, já foi liberado, amém? Espera que nós entremos e possamos viver aquilo, pastor Samuel, e nós possamos crer nisso. Agora espera o nosso posicionamento, é nossa parte. Nós vamos entrar, amém? Nós vamos viver esse tempo novo, essa bênção. É uma trajetória, gente. Basta nós entregarmos e confiarmos. Jacó não se arrependeu de ter se entregado à sua regência e viver os planos de Deus, amém? Eu te digo, não tenha medo de viver os planos de Deus. Não tenha medo de se entregar àquilo que Deus quer fazer. Se Jacó soubesse tudo o que iria acontecer com ele, essa trajetória, talvez não teria aceito. Por isso que Deus não conta a história para nós. Nós só sabemos o final, amém? O final é bom. É aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, amém? É aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Não desista da tua posição. Lute por tua posição. Malaquias diz: amei Jacó, desprezei Esaú. E quando ele fala amei Jacó, eu fico pensando, olhando aquela frase, ele não está falando desse conceito, talvez que muitas pessoas, de amor, de Deus, mas ele está falando assim: eu amei aquele homem. Eu amei aquele homem. Deus está falando assim, esquece talvez esse conceito de que Deus ama todo mundo, sabe essa frase? Ele não está falando desse amor. Ele está falando assim, cara, eu amei Jacó. Jacó acreditou de todo o coração que eu existia. E de fato, Deus existe.